pensando nos cenários normais, mesmo com variação de alíquota, eu não consegui enxergar isso. Para mim, a operação tributada, né, a opção da tributação é melhor, mesmo com mudança de base de cálculo. E como eu falei, Jéssica, base de cálculo não pode ser determinada pelo convênio, aí já é discussão judicial, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa enquanto isso enfim, enquanto isso não toma outras proporções, a não ser que a sua empresa queira entrar, pedir uma liminar e alterar esse valor, mas aí tem um ponto importante, até deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu estava lendo, não é a planilha, é a nossa legislação. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do fato gerador da base de cálculo, né? Aqui na Lei Candir, observem o trecho, e é até legal para vocês verem, ó, o trecho que foi suprimido da Lei 87 por conta da ADC 49. Então, veja, ó, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto da saída de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro do mesmo titular. Isso foi suprimido pela ADC 49 e a 204, a Lei Complementar 204, ela trouxe o trecho de volta somente se incluir essa parte aqui. E aí é que vem, né? Eu quero mostrar para vocês aqui a base de cálculo. Aqui, ó. Artigo 13. A base de cálculo do imposto é: na saída de mercadoria prevista nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 12 é o valor da operação. Na hipótese do inciso 2, é o valor da operação compreendendo mercadoria e serviço. E por que eu estou falando disso? Porque observa que a Lei Complementar 87, ela deixou de trazer a operação entre transferências de estabelecimento do mesmo titular, citada ali em seu texto, e então, quando é dita da base de cálculo cá embaixo, ela não referencia lá em cima. Então, aonde é que ficou essa base de cálculo? Qual é a base de cálculo da operação interestadual se eu optar pela tributação? É por isso que o convênio trouxe, porque ele não tem mais na lei, né? É o jeito certo? Não. Base de cálculo é matéria reservada à lei complementar. Talvez a 204 devia ter, né, trazido essa informação, não trouxe, o convênio trouxe, mas aí existem todos os, você pode lançar mão das condições ali judiciais, né, entrar com ação, enfim, e questionar se para o seu negócio, para a sua empresa, fizer sentido, como eu falo e repito sempre. Cada um dos negócios vai ter a sua particularidade, vai ter ali o seu detalhamento que só você sabe, porque é peculiar e é seu, né? Então, regra geral é uma coisa, dentro da sua operação é outra coisa. E para a gente finalizar, eu quero só trazer 2 itens que são bem importantes. Porque, assim, muita gente, e antes do convênio 109, era uma das coisas que eu tinha pensado, né? Porque a empresa ela pode ter várias filiais. Então, será que para uma filial é vantajoso eu optar pela transferência do crédito e para outra filial é vantajoso eu optar pela tributação normal, como se a operação tributada fosse? Só que agora o que o convênio trouxe também? Ele trouxe que a opção que você fizer, ela vale para todos os seus estabelecimentos. Então, se você optar por tributar, você vai tributar para todos os estabelecimentos daquele contribuinte, daquela empresa. Se você optar por transferir o crédito, você vai transferir o crédito para todos os seus estabelecimentos ali do mesmo titular. Então, não tem como você pensar na inteligência fiscal considerando cada um dos seus estabelecimentos de forma isolada. Você vai ter que pensar de forma conjunta para entender, né? Se realmente tiver alguma diferença ali dos cenários que eu desenhei e para você for mais vantajoso fazer uma operação sem tributação e com transferência de crédito, se isso abarca todas as suas unidades, né? Todos os seus sites, todos os seus estabelecimentos, porque não tem como fazer de forma individualizada. Você vai ter que tomar a mesma medida para todos os estabelecimentos, tá bom? E antes da gente finalizar, antes de eu trazer o último item sobre essa questão do convênio 109, eu quero te dizer que aqui eu deixei um monte de coisa boa e legal para você. Então, assim, não sai desse vídeo sem deixar ali o seu like, sem encaminhar para algum colega de trabalho que está aí confuso sobre as operações, né? E como fazer, tributa, não tributa. Deixa também o seu comentário aqui, me conta o seu caso e eu quero saber, viu? Se tiver algum cenário diferente do que eu desenhei e realmente vale a pena você fazer a transferência sem tributar, né? Eu quero saber, me conte, porque eu vou fazer um outro vídeo falando, ó, pessoal, tem outro cenário aqui que eu não pensei e aqui o nosso seguidor fulano trouxe, olha, vamos enriquecer, porque a ideia é realmente esse bate-bola aqui mesmo, é a gente enriquecer
as pessoas que atuam no setor fiscal com conhecimento para que elas possam ali, obviamente, dentro da legislação tributária, sempre desenhar cenários melhores para o seu negócio, porque é isso que toda empresa quer, né? E é isso que um profissional do setor fiscal diferente, né, aluno ali do SF 360, porque assim, se você está vendo detalhar isso nesse vídeo do Convênio 109, imagina o que tem ali dentro daquele curso, que é um curso que vai trazer a sua base fundamentada, porque tudo isso só foi possível pensar justamente porque da base fundamentada, né? Sem a base fundamentada, sem todo aquele, sem o DESF, né, que eu chamo, que é o desenvolvimento estruturado no setor fiscal, eu jamais seria capaz de ter todo esse raciocínio e pensar em tudo isso aqui para construir esses cenários e, repito, usar o cálculo como ferramenta de trabalho e não como fim, tá bom? Agora, o último item, deixa eu voltar aqui só para o convênio para ficar mais visual, que é uma coisa bem importante, não é a Constituição, é o convênio. Aqui, ó, uma coisa bem importante, tá? Observem que o convênio exige que conste lá na sua observação transferência de mercadoria equiparada à operação tributada nos termos do parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Complementar 87 e da cláusula 6ª do convênio ICMS número 109 de 2024. Isso se você optar por fazer a operação como se tributada fosse, tá? Então, aqui, ó, essa opção ela tem que ser feita no livro de registro de ocorrência. Então, só para a gente finalizar os aspectos mais práticos, né, da coisa, eu não vou deixar você sair daqui sem essa informação, apesar de eu entender que ela não é a mais rica desse vídeo, mas eu não posso deixar você sair sem ela. Aqui, ó. A opção a que se refere o CAPT alcançar a todos os estabelecimentos, que foi o que eu acabei de falar, é uma opção anual e retratável. Então, se você optou por isso para 2025, é 2025 inteiro. Você não pode mudar isso ao longo do tempo, ao longo dos meses, né? Mas nem é isso que eu quero achar. Eu quero achar que essa opção ela tem que ser feita no livro de registro de ocorrência. Cadê isso aqui? Vamos lá. Deixa eu achar aqui no texto. Só um minuto. Para você não sair daqui sem essa informação. Registro. Aqui. A opção a que se refere o CAPT alcançará todos os estabelecimentos. Ah, eu estava no lugar certo e voltei, né? E será consignada no livro de registro de utilização de documentos e termos de ocorrência de todos os estabelecimentos do mesmo titular. Então, tá aqui, tá? Tem uma data diferente para você optar. Você tem que optar até dezembro, em regra, né? E você vai utilizar isso para o ano inteiro. Se você não falar nada, isso vai ser mantido, a sua decisão anterior. Para esse ano de 2024, aqui, ó, a opção será anual e retratável para todo o ano calendário e deverá ser registrada até o último dia de dezembro, para vigorar a partir de janeiro do ano subsequente. E, cadê? Na hipótese de caso de abertura do segundo estabelecimento, a opção deve ser feita no prazo de 30 dias após a abertura, mas se vale para o mesmo, você tomou uma decisão para um estabelecimento, se vale para todos, vamos supor que lá em junho você abre um estabelecimento. Você vai ter que aderir ao que você tinha optado anteriormente, certo? Porque você não pode mudar durante o ano calendário e porque você tem que escolher um único método para todos os seus estabelecimentos. A opção que trata essa cláusula, a renovação será automática a cada ano, até que se consigne no prazo previsto no inciso 1 uma operação diversa. Então, se você não fala nada, você continua fazendo exatamente como você decidiu da primeira vez. Se você resolver mudar a forma de fazer, você tem que novamente colocar no livro ali até 31 de dezembro para valer a partir do ano seguinte. E só tem uma opção diferente aqui para o ano de 2024, né? Então, para o ano de 2024, a opção ela vai ser feita, pode ser feita até o último dia do mês subsequente ao da publicação deste convênio. Então, o que é importante aqui? Hoje é dia 16 de novembro e você vai ter que colocar lá no seu livro de registro de ocorrência até 30 de novembro, que você vai optar por uma ou por outra sistemática até o final desse ano de 2024. E aí vem outras discussões jurídicas, né, gente? Ah, mas o ano já aconteceu inteiro, como é que eu fico? Eu optei de um jeito, agora eu quero mudar, né? Eu tinha um convênio anterior vigendo. E aí a gente vai para outros desdobramentos, num viés um pouco mais judiciais, e aí eu acho que não cabe nesse vídeo, até porque o meu foco aqui era falar um pouco mais de
construção da linha do tempo em relação a essa questão do ICMS da transferência, né? Porque isso é bem importante para você entender o todo. Não adianta falar de convênio 178 agora, sem falar de súmula 166 e sem falar de ADC 49, para mim não faz o mínimo sentido, porque não conta a história. Mesma coisa de você assistir lá uma novela, um filme e ver só o final, né? Não faz sentido. Por que você chegou naquele final? Por que aquele final é importante? Foi bom, né? Porque foi bom aquele final. Olha a construção. Por isso que as pessoas recriminam o final de Game of Thrones, né, gente? Porque, veja, toda uma construção em cima de um cenário e no final acontece outro, completamente diferente. E aí me perdoem, né, quem gostou do final, mas assim, eu sou amante da série, eu já assisti 2 vezes aquela série, porque eu amo aquela série. Mas assim, o final realmente, ele é dúbio, né? Enfim, tem toda aquela questão lá, se faz sentido, se ela realmente estava virando o Rei Louco de novo. Mas nem vou entrar nesse... Se eu falar de Game of Thrones, vocês vão me ouvir falar aqui 2 horas de relógio, e esse vídeo já tá muito grande, então... Mas é só para fundamentar essa questão de não faz sentido você ver o final se você não entende toda a construção. Então, esse é o meu objetivo principal. E o segundo, falar da questão da inteligência fiscal mesmo, né? Utilize o cálculo, contador, como ferramenta de seu trabalho. Não adianta você utilizar o cálculo como fim, você tem que utilizar o cálculo como meio, tá bom? Então, essa era a lição, moral da história, né? Moral da história de hoje. Eram essas duas aí, e eu espero que você carregue isso para sua vida, porque é isso que vai fazer você ter sucesso no departamento fiscal.